Olá, meu nome é Agostinho Scopaoli e eu vim falar sobre o efeito da distribuição das lamelas na qualidade de adesão em vigas de madeira laminada colada. Dando um contexto geral, o Brasil cada vez mais utiliza madeira, e essa madeira é cada vez mais utilizada também na construção civil. Um exemplo bem claro é o Instituto de Arquitetura e Urbanismo aqui do campus de São Carlos, que está sendo utilizado esse método construtivo. Porém, como é um método construtivo relativamente novo, alguns problemas surgem. O que vai ser tratado aqui nesse projeto é, quando aplica uma carga numa viga de MLC, as lamelas estão deslizando entre si, o que faz a gente dar uma olhada no processo de colagem dessas lamelas, e mais especificamente na relação entre o adesivo aplicado e a madeira. Nesse sentido, dois pontos essenciais são destacados, que é o módulo de elasticidade da lamela e a permeabilidade que esse módulo gera. Como isso funciona? Quanto maior o módulo de elasticidade, mais densa a madeira é, então menos poros ela vai ter. Porém, como a gente está tratando de um material que vai ser colado, a permeabilidade é essencial. Porém, com uma maior permeabilidade, a madeira é menos densa, então ela tem menos poros. Essa relação vai ser discutida e vai ser aplicada na importância da ordem das lamelas numa viga de MLC. Partindo para o processo em si que foi realizado, foi dividido em 3 grupos de vigas, onde cada um dos grupos tinha 3 vigas, e o que mudava de um grupo para o outro era a quantidade de lamelas que constituíam essas vigas. Assim, para determinar o módulo de elasticidade que já se provou ser importante, foi pegas as dimensões de cada uma das lamelas e por meio de ensaios com anel de nanométrico e um relógio comparador, onde uma força era aplicada para uma flecha pré-estabelecida, essa fórmula pôde ser aplicada, uma fórmula disponível na NBR 7190, relativa às estruturas de madeira. Assim, o módulo de elasticidade de cada uma das lamelas foi determinado, e cada uma das vigas pôde ser constituída. Porém, para determinar como seria constituída e qual seria a ordem das lamelas em cada uma dessas vigas, foi feita da seguinte forma. Uma configuração padrão para cada um dos grupos de vigas foi feita, onde essa configuração padrão determinava que quanto mais perto da linha neutra, menos resistente era a lamela. Enquanto as 2 outras vigas que sobraram de cada um dos grupos, essa distribuição era feita de forma aleatória a fim de testar o efeito da permeabilidade na resistência final de cada uma das vigas. Desse jeito, foi realizado o processo de colagem, como é instruído pelas normas técnicas, e com um processo análogo à determinação do módulo de elasticidade das lamelas, o módulo de elasticidade de cada uma das vigas final foi determinado também, o que pode ser observado aqui. Assim, uma relação entre ganho de resistência da viga em relação ao módulo de resistência média das lamelas que constituíam ela foi possível de ser calculado. E cada uma das vigas foi classificada em relação à simetria que ela tinha. Então, para isso foi utilizado o método da seção transformada. E assim, elas foram separadas em configuração padrão, média e baixa simetria. Dessa forma, 3 constatações finais foram relevantes. Primeiro, todas tiveram ganho de resistência. Porém, quando a gente vai analisar em relação à simetria dessas vigas, quando a gente está falando de uma baixa simetria, esse ganho cai bruscamente cada vez mais. E com o aumento do número de lamelas, tende a cada vez piorar mais, ou seja, reduzir a resistência final da viga. Ou seja, a importância da distribuição das lamelas numa viga de MLC é essencial e não pode ser descartada. Por fim, a análise de resistência e permeabilidade foi realizada, onde o ganho de resistência foi relacionado com o módulo médio das lamelas que constituíam cada viga. Ou seja, quando a gente tem uma menor resistência, ou seja, uma maior permeabilidade, o ganho não foi o maior. E quando a gente tem a maior resistência das lamelas e a menor permeabilidade, o ganho também não foi maior. Então, existe um intervalo onde esse ganho é maior e deve ser estudado.